a gente vai deixando as pessoas irem entrando. E aí a gente começa. Ficar aqui trocando ideia, descobrir a história do quadro. É isso. Vai lá. Jogo da verdade. Pode começar. Não, é engraçado, é porque toda vez que eu te olho, pra mim a gente é amigo há muito tempo, sabe? Na minha cabeça a gente é muito amigo, a gente se conhece há muito tempo. Porque eu lembro a primeira vez que eu te vi, em 2014. Eu acho que foi a primeira vez que eu percebi o quanto mesmo era importante a política, sabe? Vai ser sempre uma memória muito marcante pra mim. Mesmo tendo te visto várias vezes, te encontrado várias vezes, eu fiquei um pouquinho nervosa da gente fazer uma live juntos. Não vou mentir, Ah, não. conversa, menina. A dona das lives agora vem com esse negócio de nervosa. Quando foi a primeira vez que tu me viu? Que tu lembra? Foi na reunião da OJS da eleição de 2014? Foi, Que eu sentei, foi, cheguei no chão, que eu cheguei e sentei no chão? foi. Eu tava entrando no movimento estudantil, e aí eu lembro que foi. Eu tava participando ainda, né? Descobrindo as coisas. E aí foi quando de fato, a líder da oposição explicou sobre como funcionava para votar qualquer coisa, para fazer política mesmo. Eu lembro explicando como o salário eram sete, precisava ter mais, e a dificuldade que era, como funcionava o enfrentamento ao governo Sarney na época, né? E aí isso foi muito marcante, assim, pra gente. Até porque tava entrando no JS e tu era da direção nacional. E aí, pra gente, pra todo mundo que tava lá na época, foi uma experiência muito nova de você ver alguém que era super jovem, que estava na política, que estava fazendo um enfrentamento muito forte, né, enfim, a todo o processo do Maranhão. E aí eu lembro que foi encantamento à primeira vista, né? Foi o primeiro assim que eu falei, olha, gente, até que tem político legal que existe. Porque era muito novo. Eu tinha É. aqui 18 anos. Esse período é um período massa para mim também, porque eu me lembro bem de uma passagem com o Flávio. Eu tô com o Flávio desde o começo, desde quando eu entrei na política em 2006. Ele entrou para federal e eu entrei para estadual. Ele foi meu orientador na monografia, tudo. Aí em 2008 apoiei ele na eleição de prefeito de São Luís, que a gente perdeu para o Castelo. Mas eram só dois deputados apoiando o Flávio desde o início, que era eu e a deputada Helena Hille, do PT. E aí os laços foram se aproximando, aproximando. Aí em 2009 o Flávio disse, rapaz, vem logo pro PCdoB que tu já tá aqui, tu já é dinista. Eu digo, tô dentro. Aí em 2009 me filiei no PCdoB. Aí em 2010 eu me reelejo pelo PCdoB. Eu fui o primeiro deputado eleito pelo nosso partido. Antes de mim, o Luiz Pedro já tinha sido, só que na época o PCdoB estava na clandestinidade. Então o primeiro deputado eleito fui eu, na legislatura de 2010. Então isso é algo bem marcante. E eu cumpri minha tarefa, que eu entrei, era só eu, quando eu entrei, era uma tarefa solitária, quando eu saí já eram 3 deputados. Hoje a gente já tem lá o presidente da Assembleia, 5 deputados estaduais, já foi 6, então aumentou bastante. E nesse mandato de estadual, de 2011 a 2014, eu me lembro bem de uma passagem do Flávio. O Flávio tinha sido candidato a governador em 2010, tinha perdido a eleição, estava na Embratu, a gente tinha apoiado Edivaldo de São Luís em 2012, e aí o Flávio chegou em 2013 e disse o seguinte, olha, está na hora da gente subir o tom contra o governo Rosiana. Tem que descer a porrada no governo. Bater, agora lógico, bater com coerência, com consistência, com fundamento, porque quanto mais desgastar o governo Rosiana, maior é a chance dele se eleger governador em 2014. E aí em 2013 eu assumi a liderança da oposição. Eu tinha 28 anos quando assumi, certamente um dos deputados mais novos a assumir um cargo de líder da oposição, um cargo que já tinha sido exercido por outros grandes parlamentares, como, por exemplo, eu peguei Edivaldo Holanda, foi líder da oposição, eu peguei Marcelo Tavares como líder da oposição, entre o governo Jackson e o governo Rosiana, e depois eu. Então, a gente batia muito, porque o governo Rosiana dava muita margem, teve lá o Conselhão, teve a Farra das Lagostas, teve convênio com a entidade fantasma, e tudo a gente denunciando. Além de denunciar, a gente ainda representava para o Ministério Público, protocolava ação popular, era um quarteto de oposição, com destaque, éramos 4 deputados, eu, Marcelo Tavares, Bira do Pindaré e Otelino. Tinham outros deputados que faziam oposição, deputada Elisiane, deputada Cleide, uns mais, uns menos, mas esse era o quarteto da oposição e a gente fez um trabalho que, modéstia à parte, ficou marcado na história da Assembleia do Maranhão.
Aí eu olho hoje a qualidade da oposição é muito diferente do que a gente fazia. É muita fake news, muita crítica vazia, descolada do povo, descolada da realidade. É muita preocupação com lacração e desconectado com a realidade. Mas eu fico orgulhoso de ter feito esse papel importante. E o melhor é que em 2014 o Flávio foi eleito governador e eu fui eleito deputado federal, depois dessa reunião com o JS que tu menciona. Aí fiquei feliz, Josi, que eu fui o segundo deputado federal eleito do PCdoB. O Flávio, eu fui o segundo. E aí, de novo, nesse trabalho solitário. Agora, nessa legislatura, já não sou mais eu sozinho. Já tem eu e o deputado Márcio Gerri. Então, tu olha também o nível da bancada federal do PCdoB do Maranhão. Flávio Dino, Rubem Júnior e Márcio Gerri. Então, a gente manda, de fato, bons quadros para a Câmara Federal e certamente essa tradição vai ser mantida aí por muito e muito tempo. Gente, olha só como a gente começou. Muita coisa que tu contou eu não sabia. Queria dar boa noite para todo mundo que está chegando. Está fazendo uma live hoje, né, com o Rubem Júnior, que contou um pouco da história dele, né, nesse último período. Rubens, além de ser deputado federal licenciado, além de ser, hoje em dia, está na Secretaria, né, das Cidades, na CECID, ele se destacou nacionalmente sendo deputado federal. Ele foi um dos grandes nomes do enfrentamento ao golpe que tirou a presidenta Dilma, um dos grandes que se apresentaram como oposição ao Eduardo Cunha. Hoje em dia ele vem fazendo um trabalho fantástico no que diz respeito à gestão pública, né? Eu acho que é a tua primeira experiência no Poder Executivo. Foi, tá sendo. Olha aí, já começou com tudo. E aí hoje, eu queria falar para vocês que a gente vai ter um bate-papo bem tranquilo aqui, bem descontraído mesmo, do jeito que a gente se conheceu e é sempre nesse formato. E aí quem quiser pode estar mandando perguntas também, tá? A gente vai vai primeiro bater um papo, mas vocês podem ir fazendo perguntas que a gente vai conversando com o Rubens ao longo da noite. Josi, eu tenho um problema de vista, né? Eu já operei de miopia. Então eu não estou enxergando todos os comentários. Se tiver pergunta, tu pega e anota e faz a pergunta. Vez ou outra, eu tentei me aproximar mais ainda da tela para tentar ler enquanto a gente se fala, mas eu sou cego. Era 3,75 de cada lado. Então, mesmo operando, não resolve tudo. Tá, então tu vai passando aí as perguntas. A gente está passando por um momento bem difícil, né? A gente está passando por uma pandemia. A gente, infelizmente, está numa realidade onde cada vez mais a gente tem visto casos de coronavírus. A gente está numa realidade onde, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, não só no Maranhão, no Brasil e no mundo. E esse bate-papo nosso também vai ser sobre isso, né? Sobre o coronavírus, sobre um pouco do que está sendo feito pela CECID, um pouco que está sendo realizado no Maranhão nesse último período, sobretudo aqui em São Luís. A gente quis situar o debate muito em São Luís, porque é a nossa realidade, a maioria das pessoas que acompanham aqui nas redes sociais são de São Luís também. E aí depois a gente bater um papo um pouco sobre perspectivas, porque as pessoas estão muito aflitas, né? Não só do que está acontecendo, mas o que vai acontecer posteriormente. E aí eu queria primeiro que tu comentasse um pouco, só para a gente ter uma noção, assim, começar nessa questão mais informativa, sobre as coisas que a CECID tem feito, né? O que vocês têm feito um pouco. Eu vi que tem medidas super importantes que estão acontecendo, que estão realizando, e eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso com a gente. Tá, beleza. O governador Flávio Dino sabe que a prioridade é combater o coronavírus, e essa é a palavra de ordem de todo o governo. Mas ele, no decreto dele, ele diz que os serviços essenciais não podem parar. E na Secretaria da Cidade nós temos vários serviços essenciais. Lógico que não é a Secretaria funcionando como está a saúde, como está a segurança, como está a Segov, SECAP, a própria Secretaria de Planejamento e SEGEP dos servidores, mas nós temos vários serviços essenciais na CECID. Por exemplo, nós temos que entregar agora, ainda no primeiro semestre, 1.300 apartamentos. Então, quem hoje está numa palafita, que quer receber um apartamento que já está previamente cadastrado, então não pode esperar mais para depois da pandemia, até porque provavelmente essas pessoas, Josi, já estão em condições de subhabitação. Já estão provavelmente em aglomerações das suas próprias casas. A densidade demográfica de São Luís é alta, nós sabemos que é uma realidade, casa com 6, 8, 10 e até mais pessoas.
Então, algumas obras nossas não podem parar. Outras obras, por exemplo, como o Viva da Cidade Operária, como a Praça do Quatraque, como duas praças que nós entregamos ali no Parque Ponta do São Francisco, também não podem ser parados agora, porque senão você jogaria fora todo o investimento que já foi feito. Então, o governador determinou que as obras já iniciadas fossem concluídas, até para isso aquecer um pouco o comércio local em tempo de quarentena. Então, tem muitos serviços que não pode parar. Vou te dar um exemplo. Como é que nós podemos parar o aluguel social? O aluguel social é aquela que a gente paga R$ 500 por mês para a família que estava na palafita, que a palafita foi derrubada, enquanto espera o apartamento. Então, não tem como parar esse serviço. Isso é justamente para o mais necessitado. Então, os serviços não pararam na Secretaria das Cidades. A gente instituiu o máximo teletrabalho, a gente faz reuniões virtuais com alguma frequência. Algumas pessoas vão fisicamente, a gente orienta sempre a estar com equipamento de proteção. Quem está na faixa de risco está proibido de ir para a CECID, quem está gripado. Para teres uma noção, nós somos um pouco mais de 110 servidores na Secretaria da Cidade. Nós já temos 5 casos confirmados dentro dos nossos servidores. Então tem gestor, tem engenheiro, tem advogado, tem uma estagiária e tem uma trainee. 5 pessoas já confirmadas só na Secretaria das Cidades, num universo razoavelmente pequeno. E por mais que tenha tido muitos cuidados. E além disso, nós temos ainda 2 ações que eu gostaria de destacar que a gente está fazendo. A primeira é uma campanha de doação chamada Amigos do Bem, Corrente do Bem, onde a gente tem o objetivo justamente de estar ajudando quem mais precisa. E nós fizemos uma parceria com a ONG Cores do Mará, lá do Pão de Açúcar, e também Gerando Falcões. Essa é uma ONG nacional que consegue captar muita ajuda para fazer doação. E elas pediram algumas indicações de famílias carentes para serem indicadas, para receberem ajuda. E rapidamente nós pegamos o nosso banco de dados, nós temos mais de 15 mil famílias que já foram beneficiadas na Secretaria das Cidades, e nós conseguimos cadastrar 500 famílias. E cada família dessa, José, vai receber R$ 100 por mês durante 3 meses, totalizando R$ 300 para 500 famílias. Então, daí um investimento no valor de R$ 1,5 milhão. Então, tem família do cheque, tem família do nosso centro, tem família da regularização fundiária, tem família da palafita, do Parque Rio Anil. Eu não sei quem são as famílias. Foi o setor social da CECID que fez essa seleção para poder ajudar. Então, aqui, inclusive, eu quero publicamente agradecer a ONGs Cores do Mará e Gerando Falcões, que com essa parceria com a CECID conseguiu chegar. 500 só dos beneficiários da CECID. Quando a gente olha o alcance, foram mais de 1.400 famílias beneficiadas. E eu já disse, tanto para o Cores do Mará quanto para o Gerando Falcões. Querendo ajuda, a gente tem mais gente para indicar dos beneficiários da Secretaria das Cidades. O último ponto que eu quero falar e te devolver a palavra, porque eu falo muito, Não, fica tranquila. é o seguinte. A Organização Mundial de Saúde diz que o que é mais efetivo para combater o coronavírus é ficar em casa, certo? Quem puder ficar em casa, fique. Só que nós fizemos um levantamento de alguns pontos que estão muito cheios de gente. Que mesmo as pessoas tendo que ficar em casa, não tem como diminuir o fluxo de pessoas. E aí nós mapeamos 10 pontos. Na verdade, a gente mapeou 20, 30, 40, mas nós vamos começar com 10 pontos. E nesses pontos que estão tendo grandes aglomerações, nós iremos construir, Josi, pontos de higienização. O que é isso? Pia, água corrente com sabão líquido. Pia para a pessoa poder lavar suas mãos. Quem puder ficar em casa, fique. Quem tiver que sair, use máscara, que agora está obrigatório, e também lave as mãos sempre. O vírus é muito frágil, ele precisa de um hospedeiro. E então, quando tu pega ele, especialmente na mão, que é o meio de maior transmissão, se tu puder lavar a mão, tu evita que tu coloque a mão na boca, no nariz ou no olho, e o vírus entra em ti. Ele entrando em ti, ele é uma roleta russa. Tem gente que não sente nada, é assintomático, e tem gente que morre em questão de horas. Então, fique em casa. Quem não puder ficar em casa, use máscara. E se estiver na rua, lave as mãos. Nós vamos instalar, Josi, 10 pontos de higienização, totalizando 59 pias, especialmente nos terminais de integração e nas feiras da cidade. Porque no terminal de integração, o cara lava ali as mãos, entra no transporte público, chega em casa e se higieniza de novo. Ah, eu quero um álcool. Pra mim travou, mas eu não sei se travou pra mim ou foi o meu que travou. Foi o meu. Eu que tava travada? Não, era o meu. Espero. Ah, tá. Agora voltou? É porque pra mim tava travando, Eu tô te ouvindo na bem. dúvida será aqui.
Voltou para mim. Então, a gente tá construindo as pias nos terminais de integração e nas feiras da cidade. Além disso, a gente está elaborando um projeto de pia com totem e com tonel. Não tem aqueles tonéis que os borracheiros usam para, às vezes, pessoal para encher de combustível, tal, aqueles tonéis? Ali a gente pode transformar numa pia imóvel e instalar nas ruas. A gente está dialogando com a CAIMA para poder fazer isso, para dessa forma as pessoas terem onde lavar suas mãos. Imagina, Josi, o que está acontecendo nas caixas nas agências da Caixa, ou mesmo nas lotéricas em algumas cidades. O pessoal está se aglomerando. Então, às vezes, ter um ponto de higienização ali perto é uma oportunidade das pessoas lavarem as mãos. Então, a gente tem o projeto concebido já para tonel, para totem, que são 3 pias, e para vários pontos de higienização. É a nossa forma de contribuir. Quando passar essa confusão toda, a sociedade vai perguntar, vem cá, o que tu fez durante o período do coronavírus? Então, é importante que cada um está contribuindo de alguma forma. Não, e é importante isso também porque a gente... a principal recomendação, né, para quando não tem água nos lugares é usar álcool em gel, mas a gente tem visto uma realidade onde muitas vezes falta álcool em gel em vários mercados, onde as pessoas não têm dinheiro para comprar, onde entre comer e comprar álcool em gel, né, é uma realidade muito difícil, assim. Então, inclusive eu te fiz essa pergunta muito para falar sobre esse ponto, porque eu achei genial mesmo. É uma iniciativa muito louvável para que a gente consiga, de alguma maneira, ir reduzindo isso. E quando tu falaste sobre essa questão da habitação, na mesma hora me veio à cabeça, a gente comentava numa live esses dias, sobre como, infelizmente, a gente tem aqui em São Luís, na capital, né, que tem, inclusive, um desenvolvimento muito maior em relação a outras cidades, uma realidade onde tem diversas famílias que moram em 2 cômodos, que moram em lugares que não tem nenhuma condição de sobrevivência, onde não tem água encanada, onde não há nenhuma estrutura mesmo, né? Então, nesse momento, é fundamental e é importante demais essas medidas. Das casas, Josi, eu tenho um bom parâmetro, que é o programa Cheque Minha Casa, que é um programa de melhoria habitacional, onde o governo doa R$5.000 em material de construção para reformar a casa das pessoas. A última inscrição foi em março do ano passado. Começou ainda com a Flávia, terminou conosco. Para teres uma noção, nós tivemos mais de 120 mil famílias inscritas no programa do Cheque. A gente consegue atender 1.000, 2.000, 3.000 por ano, então não consegue atender todo mundo. Mas eu faço questão de visitar alguma dessas casas para fazer a vistoria mesmo em loco. E a história de vida é espetacular. E é isso que tu está relatando. A sociedade maranhense, ludovicense, sabe o quanto é grave o nosso problema de enfrentamento à pobreza, o quanto o nível alto de subhabitação que nós temos, isso que precisa ser enfrentado de frente. A Juliana lá do Coroadinho, que é nossa companheira de partido, ela me falou uma frase que eu achei super emblemática, assim. Ela disse que quem está na comunidade mesmo, na periferia, tem historicamente muitos direitos negados de habitação, de saúde, de saneamento. E outro direito que é negado para quem está na periferia é o direito de fazer quarentena. Não pode se dar o luxo de exercer o seu direito. É negado o direito de ficar em casa. Porque tem que correr atrás de uma renda, tem que correr atrás do auxílio emergencial que o governo está dificultando. Cara, e é isso mesmo. Então a gente se preocupa especialmente com quem precisa mais, ou então não faz sentido a gente estar nessa luta no dia a dia. Eu ia comentar justamente isso contigo agora, né? Que quando começou essa questão do fica em casa, fica todo mundo em casa, e a gente percebe sobre como isso não dialoga com uma parte muito significativa da população. Tanto que a gente tem agora esse cenário, né? Onde a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar o projeto. A gente tem visto uma realidade onde a maioria das pessoas não estão conseguindo receber o auxílio, onde as pessoas estão desesperadas porque elas não têm como se alimentar, onde tem um desespero, né, das pessoas pagarem aluguel, onde tem uma realidade que ela é muito cruel. E no fim, embora a gente tenha uma realidade onde a maioria dos casos aqui estão em bairros mais nobres, mas diversas pesquisas apresentaram que no final das contas, os principais prejudicados por essa pandemia
são a população de periferia, sobretudo a população negra, Sem dúvida. né? E E, isso e, coloca. e o pior, Assim, assim, e são outros direitos negados, além desse, Jus. Vou te dar um exemplo. A gente está fazendo uma live aqui. Final de mês, o pacote de dados já foi embora. Eu tenho Wi-Fi aqui em casa, não sei o quê, muito giga, mas não é 5% da população que tem isso. Então, até mesmo o acesso à informação, como a gente está fazendo, vai chegando no final do mês, vai perdendo a capacidade de exercer esse direito de ser bem informado de boa parte da população. A gente está tratando nesse momento da crise sanitária. A gente está tentando salvar vidas. Fique em casa significa salvar vidas, para o sistema de saúde não colapsar. Mas depois vai vir a crise econômica, não tem dúvida. E assim, o governo federal apresenta como proposta um auxílio de R$ 200. O Congresso aumenta para 600. Mas o que seria a ajuda de R$ 200? Nada. 50 milhões de pessoas pediram esse auxílio, para tu veres o tanto de gente que precisa de fato. E ainda é muito pouco o que está sendo feito por parte do governo federal. Eu sinto que eles estão dificultando a liberação desse recurso, centralizaram na Caixa, podia ter botado, por exemplo, no Banco do Brasil, que é um outro banco público, para descentralizar. Já disseram que não vão mais antecipar a segunda parcela. Então, assim, nós vamos ter primeiro a briga da crise sanitária, depois a briga da crise econômica. Da crise sanitária, eu percebo que tem um pouco menos de gente na rua e tem mais gente de máscara, Josi. E por que eu acho que isso está acontecendo? É a população que está tendo consciência devida agora? Não. Sabe o que está acontecendo? É o medo. Porque todo mundo já tem alguém próximo que faleceu. Conhece um parente de um amigo, um parente próximo. Todo mundo tem. É um colega de serviço, é um parente do colega de serviço, todo mundo tem. Em todos os bairros nós já tivemos morte do coronavírus em São Luís. Praticamente, em todos. E isso começa a amedrontar. Aí o cara diz, opa, esse negócio aqui é grave mesmo. Deixa eu aumentar aqui o meu aquartelamento, digamos assim. E só aí está começando a reduzir um pouco o fluxo de pessoas. Mas aí, com isso, o número de infectados já é gigante. Josi, quando começou abril, a gente tinha 70 casos confirmados no Maranhão. 70. Hoje, 2.500, esperando o balanço de daqui a pouco. Então, assim, é assustador que ainda vai aumentar no mês de maio. Por isso que quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem tiver que sair, use máscara. Quem puder, lave bem as mãos. E isso não é uma gripezinha, como o irresponsável do presidente falou. A gente está falando de salvar vidas e vidas especialmente de quem mais precisa. Gente, vez ou outra eu tô aqui, porque eu tô anotando. Vocês estão perguntando, eu tô anotando aqui, e aí já a gente vai perguntando para Rubens. Não, isso é tão real, assim, que esses dias mesmo eu estava conversando com umas pessoas, falando sobre como, quando começou, a gente via nos jornais, eu lembro que já no carnaval, em alguns países já estavam rolando, eu lembro que a gente ficava horrorizado quando centenas de pessoas morriam na Itália, na China. Hoje, a realidade que nós temos é que no Brasil já morreram mais pessoas do que morreram na China, que foi onde começou. Nós temos mais Só de 5 hoje, mil mais de pessoas mortas. 400. As subnotificações, estão morrendo centenas de pessoas. Eu lembro que acho que foi quinta-feira, o índice aqui, né, o número aqui estava 1.700 e tantos casos. Aí eu fiquei assim, gente, até o final do mês chega a 2.000. No Aí, até o sábado, final da semana. né? Então a gente tem um crescimento muito grande. Infelizmente, embora as pessoas estejam começando a ficar com medo, e foi o que tu falou, né? Os corpos agora têm nomes e têm rostos. Porque antes era uma coisa muito distante, agora é sempre um amigo, um conhecido, alguém que morreu, alguma coisa. Que as pessoas estão se tocando, mas a gente ainda tem uma realidade onde as pessoas fazem festa para fazer live, para assistir live. As pessoas ainda estão. Hoje eu vi uma cena da Rua Grande lotada de gente. A maioria com máscara, né? Mas não protege 100%. Então a gente ainda tem uma realidade muito complicada. Mas, Rubens, eu não quero romantizar a situação, acho, inclusive, isso me incomoda muito. Mas a gente tem visto ao longo dessa pandemia uma realidade onde eu tenho a impressão que muitos valores estão sendo revistos, né? Não só valores, mas muitas opiniões mesmo estão sendo revistas. A gente tinha até
sei lá, até março, até pouco tempo, uma quantidade absurda de pessoas que achavam que tinha que ter estado mínimo, que não, que o mais importante era o mercado, que era isso e aquilo, que o Bolsonaro estava certo, que tinha que abrir o comércio mesmo. E hoje em dia isso está diminuindo. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais vendo a importância, ainda mais aqui no Maranhão, né, com o Flávio Dino, a importância de políticas por parte do governo que consigam ajudar as pessoas, consigam, no meio de todo esse caos, fazer um cenário que minimize um pouco, né, o impacto, que tenha hospitais, que tenha políticas públicas, que tenha tudo isso. Mas eu queria saber de ti, como é que tu acha, assim, que a gente vai passar por isso, sabe? De perspectiva futuro. O que é que tu acha que vai mudar um pouco pós-pandemia? Tá, primeira coisa, isso vai passar. Eu lembro períodos ruins. Aí ele foi em casa escrevendo um papelzinho, isso vai passar, e entregou para o imperador. Esse é um conselho que pode estar o melhor momento da tua vida, eu te garanto, isso vai passar. Tu pode estar passando pela maior dificuldade, eu te garanto, isso vai passar. Então o coronavírus é desse jeito, isso vai passar, é a primeira certeza que eu tenho. Um amigo meu perguntou, vem cá, quando é que vai voltar a ser como era? Eu respondi para ele, nunca. Mudou o mundo essa pandemia. Eu não me lembro de nada com essa intensidade, com essa gravidade, atingindo em tantos lugares do mundo. E, de alguma forma, em algumas áreas, o coronavírus botou fim ao século XX para obrigar muita coisa a surgir do século XXI. Então, é uma tendência maior aumentar o número de trabalhos virtuais, de diminuir a concentração em espaços públicos, isso vai afetar durante muito tempo. Eu assisto um filme, vejo duas pessoas se abraçando, me dá vontade de dizer, meu Deus, se separem aí por causa do coronavírus. Aí que eu lembro que foi gravado antes, há sei lá quanto tempo atrás, mas de fato o mundo não será mais o mesmo. Vou te dar um exemplo, eleições. Quem estava acostumado com eleição, com comício, carreata, passeata, esqueça. Isso não existirá mais dependendo do coronavírus. Vai ter reunião virtual, vai ter live, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas a política do jeito que a gente conhecia, com coronavírus ou sem, não irá retornar. De fato, eram estruturas muito mais ligadas ao século XX do que o XXI. Então, vai mudar muita coisa. A discussão sobre o sistema de saúde do Brasil, de uma forma geral, nos Estados Unidos é ainda mais grave, porque não tem um SUS lá para defender, então ter um SUS forte é muito importante. A pauta da ordem do dia, ainda mais quando passar essa pandemia, vai ser o combate à pobreza, porque numa grande crise econômica dessa, quem mais sofre é justamente quem menos tem, que é quem paga a conta todas as vezes, então isso é prioridade para ser tomado conta, para botar na ordem do dia. E uma coisa que a gente tem que fazer, Josi, de forma permanente, é não ser derrotado pelo coronavírus. Então, quando acorda assim de manhã cedo, não é 9 horas, tá? Que nem o Edinho, é de manhã cedo mesmo, como a maioria do nosso povo trabalhador. É dizer assim, hoje eu não vou ficar em casa trancado, mesmo em casa, sem fazer nada. Então é acordar, ter um objetivo de fazer uma atividade física, de ler um livro, de assistir um filme, de ficar com sua família, de ficar com seus filhos, com sua esposa. É, de fato, você vencer o coronavírus. Isso vale individualmente. Então, eu vejo gente fazendo curso online, eu vejo gente aprendendo novos ofícios. Eu botei meus filhos para assistir todos os filmes que marcaram a minha infância. Então, eles assistiram Esqueceram de Mim, adoraram o 1 e o 2. Assistiram hoje o filme dos Trapalhões, que eles não conheciam, que era de Dita, Dedé, Mussum e Zacarias. Eu não sei nem se tu conhece, tu é bem mais nova que eu. Mas eles estão se amarrando. Tem muita gente sem saber como é que vai pagar o aluguel, como é que vai acontecer. E aí tu falou até anteriormente sobre essa questão do auxílio emergencial. Um exemplo bem pessoal aqui. Os meus pais, por exemplo, são autônomos. A minha mãe já era cadastrada no Cadastro Único, então ela recebeu. Meu pai, né, é autônomo, é mecânico e tal. Até hoje Não conseguiu ter aprovado. não tá em análise. Semanas que aparece que está em análise, nunca teve resposta. A gente tem um cenário onde muita gente, o índice de desemprego, que já estava altíssimo, né? E piorou durante o governo Bolsonaro, vai aumentar ainda mais. E aí, como a nossa conversa também é sobre perspectivas, sobre possibilidades, sobre, né, o pós-coronavírus, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tu, enquanto gestor, as pessoas acabam esperando muito assim, né? Um norte, alguma possibilidade que a gente possa ter.
O que o governador Flávio Dino tem falado? Em primeiro lugar, a prioridade nossa é a saúde, certo? Então, todo o recurso do Estado é para a saúde. Em segundo lugar, as obras já iniciadas. Nós não podemos deixar uma obra pela metade. E, em terceiro lugar, estão garantidos até aqui os empregos e os serviços, ou seja, salários dos servidores. Tu imagina o quanto aumentava a crise, mas está tudo mantido, tudo garantido, e essa é a prioridade. Os trabalhos vão ter que se adaptar também. Cada vez mais serviço na área digital, de área tecnológica, teletrabalho. O importante é as pessoas estarem produzindo. Se tu pegar, hoje eu vi um dado até no nosso grupo do PCdoB, do Comitê Estadual. As 5 maiores empresas há 10 anos era a Apple de informação e as outras eram basicamente empresas petrolíferas. Tal. Hoje, as 5 maiores é tudo na área de informação. É Apple, é Facebook, é Google. Mudou o mundo. Então, ou a gente se prepara, ou infelizmente a situação será trágica. Mas isso é o que o governador tem feito. E o Flávio também tem dito. Quem tem as principais ferramentas para fazer mais é o governo federal. Porque o governo federal quem tem bancos para fomentar o crédito. E uma saída é botar muito crédito na mão das empresas. O Lula fez muito bem isso. O cara pode não gostar do Lula, pode ter a raiva que for, mas ele tem que admitir que o período do Lula foi o melhor período do Brasil dos últimos 20 anos. Então era a economia crescendo e esse crescimento sendo injetado direto no povo. E o povo percebe que é um governo bom. Oi? Até o Moro admitiu que nos governos do PT tinha liberdade e autonomia na Polícia Federal. Para tu ver como é o negócio. E ele só admite agora, como se ele não tivesse sido, inclusive, beneficiado por isso. Talvez a Polícia Federal, com ele, não tinha autonomia, porque ele combinava tudo nos grupos de Telegram, então a falta de autonomia dele é inversa. Mas quem pode fazer mais é o governo federal, que pode emitir moeda e que pode financiar com os bancos, pode fomentar a economia. Infelizmente, esse não tem sido o papel que o governo Bolsonaro tem se predisposto. Quem defendia o Estado mínimo já mudou de ideia, disse, não, mas nesses casos o governo tem que funcionar. Então, é de fato um discurso raso, sem fundamento com a realidade. E a saída que eu estou vendo aqui é a gente pressionar o Congresso, para o Congresso fazer alguma mudança. A Câmara dos Deputados tem aprovado, Jô, mas o Senado tem segurado algumas mudanças. Então é hora da gente subir o tom. Em primeiro lugar, para o Congresso Nacional, para ver o que tem de mudança, que gritar com o Bolsonaro não adianta muito. É esperar só a hora dele sair de vez para a gente colocar o país no rumo mais uma vez. Deixa eu ver aqui, só ver quanto a gente tem. Eu vou intercalando entre algumas, para a gente poder, porque eu vi que tem várias perguntas, e aí para não ficar por último e as pessoas ficarem assim, não respondeu o que eu queria saber, eu vou intercalando um pouco entre o que eu ainda quero saber, ainda quero que tu comente, Bora. E o que as pessoas estão perguntando, tá? Eu vou reduzindo as respostas agora, para poder dar tempo de falar mais. Tá. Emanuele fez 2 perguntas. Ela perguntou se existe a possibilidade de sanções para... Isso é no cenário governo do Estado e tal, né? Se existe a possibilidade de sanções por descumprimento das medidas obrigatórias. Vai ter que começar de novo. Também, a internet para mim travou. Repete, por favor, que a internet travou. Ela perguntou se existe possibilidade de sanções para quem descumprir as medidas, né, que estão sendo apresentadas. E se tu acha que vai rolar ou não o lockdown, né? Se vai rolar ou não o isolamento total por determinação do governo do Estado. José, essa é uma guerra muito mais de conscientização. Não é uma guerra de direito, não é decretos e leis que vai resolver essa parada. Então é as pessoas terem conscientização. E a gente fazer todo o esforço possível, 1, para conscientizar mais pessoas, 2, para rejeitar todo e qualquer fake news, que também tem um gabinete do ódio funcionando só para fazer o mal nesse momento. Então, não adianta. Tu olha lá uma aglomeração na frente da Caixa Econômica. Tu vai mandar a tropa de choque para lá? Tu vai mandar o pessoal jogar spray de pimenta lá? Não adianta. Então, de fato, é uma guerra de conscientização. É possível o lockdown. Na minha opinião, ele é necessário, o governador está avaliando, hoje ele tratou desse assunto com o grupo dos secretários. Não é fácil, porque tu imagina que é fechar transporte público, fechar posto de gasolina, fechar supermercado, fechar muita coisa. Então a gente ainda não sabe a medida exata e tampouco se decretar o lockdown se o povo irá acatar, porque foi decretado um certo confinamento e no início o povo não estava nem aí. Então ainda há muita dúvida sobre o lockdown, eu pessoalmente acho que chegou o momento sim.
E repare, o governo tem feito tudo que está ao seu alcance. Novos leitos de UTI, novos respiradores, entrega de cesta básica, arrendou hospitais particulares, está contratando mais médicos. A gente já procurou médico já do Tocantins. Ah, tem pouco caso do Tocantins? Quem for médico daí, venha para cá. A gente está acelerando o médico que está se formando agora para poder entrar logo trabalhando. E assim, e isso tudo ainda é insuficiente diante do que está por vir. Infelizmente, o número de casos ainda vai aumentar no mês de maio. Infelizmente. Que estão apresentando como provavelmente vai ser o pico da pandemia, né? Maio. Provavelmente. O problema é que o pessoal dizia que o pico ia ser em fevereiro, aí passou para março, passou para abril e agora passou para maio. Espero que dessa vez o pico seja de fato em maio. Mas deve ser lá entre maio e o início de junho, infelizmente. E o pior é que agora não são mais números. Antes a gente falava número, 6 óbitos, 8 óbitos. Agora tu diz assim, morreu o pai de uma jornalista que trabalha comigo. Morreu uma pessoa que estudou comigo. Morreu um amigo meu que é policial militar, que eu conheço há 20 anos. Agora as pessoas têm nome e sobrenome. E isso torna ainda mais dolorido esse momento. Inclusive, aproveitando que tu falou disso, o Gil Leros, inclusive sou muito fã, estou super empolgada porque está aqui. Os dois. Aproveitou para perguntar se tu tem alguma ideia, perspectiva de quando é que isso passa, ou é algo ainda muito real, né? Na verdade, Gil, isso provavelmente não passará assim, acabou. Não, isso vai diminuir o ritmo e a intensidade. Tu repara, por exemplo, o H1N1 surgiu um pouco menos mortal do que o coronavírus. Hoje ele virou uma gripe grave, que mata a gente, mas que não chega nem aos pés do corona. Então, o desafio é a gente passar o pico. Passou o pico, com o tempo, 70% a 80% da população vai pegar o coronavírus. Mas o importante é que os hospitais não vão estar afogados. Essa é a grande questão, é o colapso do sistema de saúde. No início não morria ninguém em São Luís, depois passou a morrer 1 por dia. Agora já estão morrendo 10, 20 por dia. E se esse número aumentar, pode acontecer o que está acontecendo lá em Manaus, inclusive com enterros em valas coletivas. Então, eu torço para o nosso pico ser no mês de maio e que Deus tenha misericórdia da gente. A Paula Falbo perguntou se tu acha que... Tu até comentou sobre isso, né? Que ela perguntou se as campanhas de solidariedade ajudam. Aí foi só para quem chegou agora e fez um comentário sobre isso, né? Sobre, inclusive, as campanhas de solidariedade da CECID. Ajuda muito. Então, vamos lá. Eu estou em casa, não tenho nada para fazer. 1, conscientizar as pessoas. 2, continuar em casa. 3, combater fake news. 4, ajudar quem mais precisa. Ser solidário sempre ajuda, sempre vale a pena. E tem muita gente que tem menos do que a gente hoje. Então, vale a pena ajudar com roupa, com comida, com material de higiene, com material de limpeza. Vale a pena ajudar com brinquedo, porque as crianças não estão tendo aula, estão ficando em casa, estão brinquedo, vale a pena. Todo tipo de ajuda é bem-vindo. Eu quero juntar e não sei como fazer. Nós temos uma equipe do social lá na CECID que ela pode ajudar nessa distribuição, mas todo tipo de solidariedade vale a pena. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas como foi o Joy que perguntou, eu vou fazer a pergunta de Araújo, está aqui na live também, e ele perguntou, na tua opinião, o que que falta para tirar... Ele falou, o que que falta para tirar aquele bandido, que no caso Bolsonaro? Infelizmente, falta tempo. A saída do Bolsonaro não será rápida, por mais que haja uma imensa crise que, inclusive, atrapalhe o coronavírus. Tu imagina, no meio do pau dessa pandemia, ele substituiu o ministro da Justiça e o ministro da Saúde. E o diretor-geral da Polícia Federal. Então, é um absurdo o que ele está fazendo. Ele vai, diz que é uma gripezinha, se expõe, vai em aglomeração, faz discurso contra as instituições. É um irresponsável. Mas vamos lá, hoje, não tem voto para tirar o Bolsonaro no impeachment na Câmara. Não tem voto, ainda mais agora que ele fechou com o Centrão. Então, esse é o primeiro problema. Então, a gente, de fato, vai ter que suportar ele mais um tempo, e quando o povo erra numa votação, a gente tem que, pelo menos, aprender para evitar esses erros. E o povo percebe bem o que é um governo bom e um governo ruim. Então, além de hoje não ter voto no impeachment, falta outra coisa que é determinante para tirar um presidente, que é povo na rua. A Dilma, quando foi cassada, tinha povo na rua contra ela. Era um movimento forçado, em muitos casos pago pela Fiesp, mas tinha gente na rua. Chegou a ter 100 mil pessoas, São Paulo, Rio, não sei o que e tal. No Maranhão até que não teve essa proporção. Mas contra o Bolsonaro não pode nem ter gente na rua.
Nós vamos fazer o quê? Uma passeata contra o Bolsonaro para a gente tudo pegar coronavírus? Não pode. Então, esse fato de não Basta a poder galera ter... dele fazer isso, né? E esse negócio de panelaço ainda é muito reduzido ali numa classe média elitizada. Não é uma coisa que chega no povão. Ah, vamos fazer um panelaço aqui contra o Bolsonaro. Para mim ainda está muito incipiente. Eu não gosto muito desse negócio, não. Eu gosto mesmo do olho a olho, do tete a tete. Então, infelizmente, acho que o Bolsonaro ainda demora um pouco ainda. E a gente tem que tentar vencer o coronavírus apesar dele. Não, inclusive, tu falou sobre isso do panelaço. Toda vez que alguém me manda, eu falo assim, gente, eu moro no São Bernardo. Na minha Não rua, se teve eu começar a panelaço, né? acordar, não tem, porque Vamos dizer ela não. doida ali, Sabe? ó. É. Não, mas Sim, no máximo pode das continuar vizinhas. tendo, não tem problema não, pode continuar tendo. Mas assim, eu acredito mesmo é quando tem um povo na rua, que aí o povo é que é soberano. É, Rubens, gente, pode continuar mandando perguntas, tá? Ainda tem pergunta aqui, mas eu tô revezando para te comentar sobre várias coisas. A gente vai falar de um tema, mas como estou aproveitando que o Rubens está aqui, estou aproveitando para falar de tudo, para a gente fazer um debate bem amplo, todo mundo tirar a dúvida que quiser. Outra coisa que eu queria falar contigo é sobre como a gente, tu comentou um pouco ainda agora, mas sobre essa questão da saúde mesmo. A gente tem em São Luís uma realidade no que diz respeito à saúde que é muito complexa, né? A gente tem uma realidade onde, infelizmente, a gente, nesse período agora, que a gente estava com 95% dos hospitais dos leitos ocupados, né? A gente tem agora uma reorganização dos hospitais, onde alguns funcionam só para coronavírus, outros para outros casos mais leves e para outras doenças, outras coisas. Mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Não só sobre o que tem sido feito, sobre como tu acha que vai ser. Eu tô falando muito sobre isso, sobre o depois, porque enfim, porque eu acho que tu é a pessoa ideal para ir comentando sobre isso. Mas a gente comentar um pouco sobre como vai ser isso. Muitas pessoas, como tu falaste, né, começaram a dar a importância devida ao SUS, perceberam que o SUS é tão importante, sobre como o SUS. Porque muita gente achava que tinha que privatizar o SUS, que tinha que acabar, que tinha isso e aquilo, mas hoje em dia o SUS que está segurando tudo, porque os hospitais particulares já estão quase completamente lotados. A gente tem um cenário onde estão sendo feitos aqui no estado mais leitos, estão alugando hospitais, estão fazendo hospitais de campanhas. E aí muita gente pergunta, mas depois do coronavírus isso vai ficar? Depois do coronavírus a gente vai ter um aumento da saúde? Não vai ter? Como é que vai ser? E eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso. A maioria das ações do governo Flávio são ações permanentes. Ele optou pelo aumento do número de leitos, inclusive de UTI, porque há um déficit gigantesco no Maranhão. Durante todo o governo Rosiana, a prioridade foi construir pequenos hospitais de 20 leitos. O Ministério da Saúde nem reconhece como hospital aquilo que só tem 20 leitos. E o Flávio não. O Flávio retomou algo que tinha sido começado lá no governo Jacques, que era de hospitais macro-regionais. É muito mais importante a gente ter as macro-regiões funcionando bem para segurar, para não vir todo mundo para São Luís. E aí o Flávio tem o macro de Bacabal, Pinheiro, de Santo Inês, de Imperatriz, de Balsas, tem Caxias. Então tem vários macros agora funcionando e funcionando bem, Chapadinha, e isso é uma direção correta. Então, a maioria das aquisições feitas até aqui são aquisições permanentes. Nesse momento que estamos chegando próximo do pico, o governador vai ter que começar a fazer hospitais de campanha, porque é mais rápido, ainda que seja passageiro. Um está sendo construído em Açailândia pela empresa Vale, e a outro deve ser construído no Multicentro Sebrae. Eu tenho ouvido esse burburinho, mas quem vai anunciar oficialmente é o governador do estado, para justamente aumentar pelo menos 200 leitos, atendendo a região metropolitana de São Luís, e outro em Açailândia para atender a região Tocantina, que são onde São Luís em especial bem pior, e região Tocantina subindo os números um pouco. Em relação a São Luís, o grande problema é que a gente investe pouco na atenção básica, na atenção primária da saúde. É muito melhor você prevenir do que você gastar depois. Então, nós temos poucos PSFs em São Luís, salvo engano são 35. Quando tu compara, por exemplo, com Teresina e Fortaleza, tem 80, 90. Então, onde é que está sendo melhor feita a atenção básica? São Luís e Teresina em Fortaleza. Naturalmente, nas outras duas capitais.
Então aqui a gente gasta muito dinheiro com média e alta complexidade e quem vai ajudar a resolver isso é o governador Flávio Dino. Como? Com a construção do grande hospital da ilha. É um hospital gigantesco sendo construído ali na São Luís Rei de França, lá no Turu. Eu mesmo já visitei a obra. E isso aqui vai desafogar o Socorrão, deixando o Socorrão basicamente só para quem é de São Luís e vai sobrar recurso para tu poder investir na atenção básica. Mas a saída é tu praticamente dobrar a rede de postos de saúde. Eu fiz uma reunião, por exemplo, lá no Saviana. Chegaram para mim e disseram, olha, um bairro como Saviana não tem um posto de saúde, não tem uma escola, a praça que nós temos é muito pequena. Então, assim, é impressionante como bairros tradicionais da cidade não tem posto de saúde. Unidade mista são, se eu não me engano, 4 hospitais, são 5 na cidade. Então, nós temos esse problema de carência da atenção básica e também carência da nossa rede física. Inclusive, ela deve ser melhor redistribuída. Mas quem vai ajudar isso maciçamente, nesse caso, é o governador Flávio Dino. Quem chegar dizendo que tem uma fórmula pronta para melhorar de uma hora para outra a saúde de São Luís é mentira. Então, a previsão do Hospital da Ilha era 2022. Ele começa uma operação em 2021 e ele termina em 2022. Não sei agora em tempo do coronavírus. É porque agora estão fazendo obras 24 horas por dia, né? Tem equipes o tempo todo fazendo, organizando. Outra coisa que eu queria falar contigo, eu tô aproveitando falar muita coisa, gente, já falei, né? É que tu comentaste sobre a questão dos teus filhos que estão assistindo série, que estão vendo, que estão aprendendo e tal. E aí muita gente, nesse momento, tá aprendendo o valor da educação, né? Porque o que eu tenho visto, gente, falando assim, meu Deus do céu, agora eu respeito os professores dos meus filhos, pelo que eles passam, que fica o dia todo e tal. E como hoje é o Dia Internacional da Educação, eu acho que não dava pra gente não falar sobre isso, sobre como a gente tá há um mês, mais de um mês, sem aulas nas escolas, né, por conta do coronavírus. Começaram as distribuições de alimentos para os estudantes, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, tem algumas políticas relacionadas a isso. E eu queria que tu comentasse um pouquinho do cenário que a gente tem, em vários sentidos, porque a gente tem, dentro de todos os aspectos, tanto municipais, que a gente tem essa realidade, que infelizmente aqui em São Luís, muitas crianças ainda iam para escolas, principalmente para comer, muitas mesmo. Quanto a gente tem no cenário estadual, um cenário onde isso também acontece, mas tem algumas medidas que estão sendo feitas. A gente está com uma realidade de, inclusive, está repercutindo fora do Brasil, né, com as aulas virtuais e como para Angola, né, que as nossas aulas daqui estão sendo transmitidas para lá também. E a gente tem, ainda falando do governo Bolsonaro, uma realidade nacional que é a mais caótica possível, porque o ministro da Educação, que eu acho que é um grande surto coletivo, o ministro da Educação, que ele continua com o Enem como se nada tivesse acontecido, como ele é uma das figuras mais pitorescas do governo. E aí, como a gente está no dia de hoje, eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito também. Que, inclusive, eu sei que tu sempre foi um apoiador gigantesco da educação. Quando eu estava na UFBA, diversas obras foi por emendas tuas, e eu queria que tu comentasse também sobre isso. É isso. Assim, o governo Flávio Dino tem feito ações em todas as áreas sobre o coronavírus, inclusive educação. Então, o secretário Felipe Camarão está mantendo algumas aulas virtuais, fazendo muitos simulados, especialmente o pessoal do ensino médio, que é a grande maioria de atribuição do governo do Estado. E o objetivo é justamente esse, diminuir o déficit. Aí me vem o ministro da Educação, impressionante, o impressionante dele é com C, do Analfo, e dizer que o Enem vai ser mantido porque todo mundo está sendo prejudicado por igual. Mentira, balela. Quem estuda em escola particular, quem tem condição, quem tem acesso à internet, quem tem acesso a computador direto, está tendo aula aí online, está tendo cursinho preparatório, livre. Quem é da periferia não tem nada disso. A concorrência vai ser desleal. Por isso que os secretários estaduais se uniram e emitiram uma nota pedindo o adiamento do Enem. O Enem já não é igualitário, e desse jeito vai ser ainda pior. Então, ele insiste em manter a data do Enem. E o secretário Felipe Camarão tem articulado essas aulas, elas têm sido gravadas em parceria com a TV Assembleia, disponibilizada para inúmeros estudantes, portanto, você estudante, aproveite aí, vamos assistir às aulas online do governo do Estado.
E para teres uma noção, José, a Unicef se interessou por essas aulas e vai disponibilizar agora em vários países lusófonos de língua portuguesa, acho que Angola, Moçambique e algumas outras. Então, mais uma vez o governo Flávio Dino dando orgulho para todos nós. E essa é muito diferente do que acontecia antes no Maranhão. Resolvemos todos os problemas? Naturalmente não. Ainda tem muitos problemas a serem resolvidos e enfrentados. Mas é um governo que faz questão de enfrentar de frente os problemas e que até os adversários têm que admitir. Vou dar um exemplo. Pedrinhas, como era Pedrinhas no governo anterior. Rebelião em cima de rebelião. De dentro de Pedrinhas se comandava o crime do lado de fora, se determinava queima de ônibus. Teve até caso de criança que foi queimada dentro de ônibus. E os presos cortavam a cabeça dos outros e jogavam futebol lá dentro. Isso não é mais a realidade do Maranhão. Sabe qual é a realidade do Maranhão agora? Os presos trabalham. E os presos estão produzindo 1 milhão de máscaras para disponibilizar para a população em terminais de integração. Então, em qualquer área que você olhar, o governo Flávio Dino vai bem, é um governo sério, que muito mais acerta do que erra e que o próprio governador lidera a sua equipe para fazer essa mudança que o Maranhão tanto precisava, tanto esperava. Gente, Sobre a tem pouco educação, tempo. sobre a educação, Tá. José, assim, a importância vem dentro de casa. Por exemplo, meu pai. Meu pai veio da roça, do interior, ele não teve condição de estudar. Ele estudou até a 4ª folha da cartilha, para tu ver como o negócio faz tempo. Ele parou, José, numa palavra que ele tinha que soletrar, a palavra igreja. Ele achava muito difícil. E eu até entendo hoje ele, porque de fato é GRJ, não é uma palavra fácil. E aí ele abandonou os estudos, depois foi para a roça, depois foi para o garimpo, como tantos maranhenses, depois entrou na política. Mas meus pais, de uma forma geral, sempre fizeram questão de investir tanto na minha educação, porque sabe da importância. Eu estudei em escola particular, numa das melhores de São Luís, mas também estudei em escola pública. Eu sei o que era esperar a hora do lanche, aí chegava lá o arroz e feijão, eu não levava o prato de casa, eu tinha que fazer um chapéu com papel, com a folha de caderno, para poder botar a merenda. E depois na universidade, no ensino superior, que também foi na universidade pública, na Universidade Federal. Então eu sei a importância, assim, o quanto a educação é libertadora para permitir que você vá ser o que você quiser na sua vida a partir dos estudos. Gente, a nossa live tem pouco tempo. A gente poderia comentar sobre milhares de outros assuntos. Um assunto importante que poucas pessoas sabem, mas eu trabalho na Secretaria da Mulher, né? Na Secretaria Estadual da Mulher. Rubens é um parceiro importante para a gente. Graças a essa parceria, a gente tem diversas mulheres que participaram de cursos profissionalizantes na área da construção civil. E com isso, a CECID hoje em dia, todas as obras da CECID têm um percentual para que as mulheres possam estar. Tivemos uma parceria importante para a Casa da Mulher Maranhense em Imperatriz. E tem várias outras coisas que a gente poderia passar horas aqui conversando. Eu queria, para a live não cair enquanto a gente está falando, desde já agradecer a tua participação. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Quem me segue, não segue o Rubens, siga o Rubens, porque tem muita coisa massa acontecendo e é sempre importante se manter informado. Coisas acontecendo não só na secretaria, mas em atuações de Rubens enquanto gestor, enquanto deputado, como articulador também, muita coisa massa. Rubens falou sobre essa questão das empresas, tecnologia e tal. Quinta-feira, aqui no meu Instagram, a gente já vai estar fazendo uma live com Allan Kardec, que ele é pesquisador, professor da universidade, um grande cientista pesquisador que vai estar aqui conversando com a gente sobre pesquisa e ciência. Quem me segue, Rubens, não me segue, me sigam também, tá? Vamos aqui fazer essa troca. E eu queria muito, muito agradecer. Estou muito feliz. E eu queria que tu desse as suas considerações finais, desse um tchauzinho pra gente. Pra essa live, pelo menos eu adorei. Não sei vocês. Quem chegou depois vai ficar disponível, assista. Eu vou rapidinho, eu vi alguém mandando eu dar um abraço pros gados que estão presentes. Ô, gado, aí, ó, aí, passando vergonha aí em público, pessoal, rapaz, não se imita. Segunda coisa, eu vi o Joey aí fazendo um comentário. O Joey toca violão demais. Joey, quando passar o coronavírus, eu quero te ouvir tocando violão, que a gente vai beber abraçado, assim, ó. Tô com vontade de tomar uma abraçada. A gente vai ouvir Joey tocando violão e comendo mocotó.
Fechou, então. Tomando magnífico e se abraçando, todo mundo. Abraço coletivo. Josi, obrigado por a gente falar um pouco desse momento difícil, falar das nossas ações, falar das nossas impressões. Não esqueçamos, a gente está em guerra contra o coronavírus. Então, quanto mais pessoas a gente conscientizar, mais vidas vão ser salvas. Ajude-nos a combater as fake news e pode confiar que o governo Flávio Dino está fazendo tudo ao seu alcance, tudo o que é possível para diminuir os impactos dessa crise. No mais, só um beijo. Obrigado a todo mundo. Boa noite, pessoal. Valeu, Josi. Gente, não consegui dar tchau para mandar beijo para todo mundo, que foi muita gente, mas eu queria muito mesmo agradecer todo mundo que veio, inclusive os gados que vieram. Foi massa a nossa live. Como eu já falei, ela vai ficar disponível 24 horas para assistirem. Vai estar também no IGTV de Rubens, que eu soube. Então é isso. Obrigada, boa noite. Se cuidem, lavem as mãos, usem máscara. E a gente vai passar por isso, a gente vai passar da melhor maneira possível, se é que é possível, dentro desse momento. Tá? Então, obrigada, Rubens. Tchau, gente. Boa Valeu, noite. obrigado.